Voltando para casa com amigos do treinamento, o terremoto ocorreu que virou a vida de Ayumu Muto, de cabeça para baixo. Por outro lado, Koshiro Muto sobreviveu sem ferimentos, já que suas cordas de segurança o ajudaram. No entanto, quando ele subiu em sua scooter, um prédio desabou repentinamente sobre a ponte em que ele estava. Mari Muto estava no avião a caminho de Tóquio, mas a aeronave foi danificada e pousou de emergência. Mari então decidiu pular na água. Gomuto estava almoçando quando o grande terremoto aconteceu. Ele foi ferido, mas trazido de volta por Nanami Mira. De algum modo, eles conseguiram se reunir em uma colina com poucos sobreviventes, enquanto cuidavam das pessoas feridas ali. Eles também testemunharam como isso afetou Tóquio. A noite chegou e um homem informa que o centro de evacuação foi destruído. Outro então passou comida e água enquanto lia as notícias. Descobriram que Okinawa caiu pela manhã. O grupo decidiu se mover devido à subida da água e à divisão. Quando chegaram à encruzilhada, a família Muta com Nanami seguiu para o oeste, e os outros para o leste, após um pequeno terremoto. O grupo decidiu usar as colinas. Eles encontraram um rio, onde encheram sua água. Seguindo o rio, acabaram em uma residência, onde um javali apareceu, tornando-se o jantar deles naquela noite. No dia seguinte, encontraram sinais que indicavam que inhames estavam enterrados ali, sem notar sinais de explosivos enterrados. Decidindo cavar, Koichiro bateu em algo metálico quando um explosivo explodiu, arrasta para cima instantaneamente. Culpando-se pela morte de seu pai, Ayumu ficou irritada com a calma de sua mãe enquanto discutiam. Um caminhão dirigiu em direção aos. Eles subiram no caminhão. O motorista embriagado então dirigiu até um posto de gasolina. Enquanto Nanami foi lavar as mãos, o motorista tentou assediá-la. Ela conseguiu escapar com ajuda e eles pegaram o caminhão. Eles foram forçados a continuar a pé, já que um deslizamento de terra cobriu a estrada. Durante uma pausa para o banheiro nas montanhas, Nanami caiu no chão, embora tenha sido causado por gás venenoso. Ayumu ainda se culpou por sua morte. Kite, o youtuber que eles haviam conhecido, decidiu levá-los para um lugar seguro, que era um supermercado com eletricidade. Eles terminaram mudando de roupas. No entanto, o proprietário decidiu se fazer conhecer, enviando um carro de controle remoto e disparando tiros de aviso. O grupo tentou se esconder, mas Go foi atingido na parte de trás do peito. Kite rapidamente prestou primeiros socorros, enquanto o proprietário saía e pedia desculpas. Go estava bem, já que foi seu console que levou o golpe. O proprietário então os convidou para passar a noite. Quando acordaram no dia seguinte, o prédio estava inclinado a 7 graus e perceberam que não era apenas o prédio, mas todo o arquipélago japonês estava inclinado em direção ao Oceano Pacífico. Eles se prepararam para partir rumo à cidade Shen, o lugar mais seguro até então. À medida que outra manhã chegava, eles encontraram um estrangeiro, Daniel, e ele os convidou a vir com eles. Aquela noite, eles chegaram à cidade de Sand, onde Ozumo os recebeu e ofereceu curry. Ele também mostrou tendas onde eles poderiam passar a noite. De manhã, Daniel se juntou ao grupo e explicou que a mãe se comunica com os falecidos, que Lord Daichi, o rosto da cidade de Shen, era o intermediário. Kunio então diz a Go para seguir a mãe para observar a cerimônia. No meio disso, Kite acusou a mãe de ser falsa e entregou um par de óculos para Ayumu. A mãe então usa sua habilidade para dizer aos que o proprietário queria a pausa e para não se preocuparem. Ayumu reconhece isso como Nanami. Durante o jantar, Subaru informou o grupo que escola e trabalho estavam disponíveis para os interessados. Mari enviou Ayumu e Go para a escola, enquanto ela e Haru foram trabalhar colhendo ervas em um campo de maconha. Aquela noite, outra discussão entre Marina e Ayumu. A madrugada chegou e Ayumu voltou para sua tenda, onde viu sua mãe esperando. Eles então se lembraram de Koichiro e se consolaram devido à abstinência de morfina. Kunio ficou violento e foi mantido em uma cela, perguntando por que ainda estava vivo. Kane diz que era para manter as coisas pacíficas até o aniversário de Lord Daichi. Ayumu está mais uma vez cuidando do velho doente que está tentando dizer algo a ela em código Morse. Decidindo traduzir, ela percebeu que era o famoso geólogo Senhor Onodera. Ayumu conta à sua mãe que Onodera disse que um enorme terremoto aconteceria. Enquanto isso, Go procura um cutelo de carne e ouve Kunio.
Aquela noite, durante o festival, Ayumu e Mari alertaram todos, mas foram ignoradas. Então, viram fogo vindo do campo, o que causou pânico. Kite consegue se infiltrar no depósito e alcança Kunio enquanto lhe dá morfina. Um terremoto ocorre. Seburo tenta salvar Go, jogando-se sobre ele, instando-o a fugir enquanto todos tentam escapar. Osamu entrega a Kite as chaves para soltar Kunio. Eles então encontram Kanani ferido e seguem para Daichi. No entanto, uma pedra caiu em Daichi. Arrasta para cima ele. Daniel ajuda o Muto a colocar Onodera no caminhão. Daniel decide ficar para trás. Kunio convence Kai a deixá-lo para salvar a si mesmo. Kite então encontra o Muto e escapa antes que o prédio desabasse, embora com dificuldade. À medida que os sobreviventes se aproximavam dos navios de evacuação, descobriram através do ex-treinador de Umu que apenas pessoas jovens com futuros promissores estavam embarcando. Mari convence Ayumu a se juntar à sua equipe. No entanto, no último minuto, Ayumu decidiu não e apenas ficar com sua mãe. Apesar de Onodera avisá-lo sobre a condição do Monte Fuji, enquanto o Monte Fuji entrava em erupção, os Mutos viajaram longe da fumaça, onde eventualmente viram um Mega Float, que estava embarcando apenas japoneses puros. Assim, o grupo não pôde embarcar. Outro homem então oferece seu navio enquanto navegavam pelo mar. Viram pequenas explosões no Mega Float, eventualmente afundando-o. Destroços atingiram seu navio, afundando-o também. Grandes ondas os separaram, e Go e Ayumu acabaram com o proprietário do barco em um bote salva-vidas. Já que não conseguiam encontrar terra, perceberam que o Japão afundou. À medida que passavam a noite no bote salva-vidas, as crianças acordaram com um pássaro comendo o cadáver do proprietário do barco. As crianças depois passaram o dia inteiro conversando, passando o tempo e lutando pela sobrevivência. Um barco alcança as crianças, reunindo-as com Mari e Haru. Eles percebem que os números dados aos por Onodera eram coordenadas, adivinhando que era perto de Hiroshima. Eles fazem uma bússola e seguem seu caminho. Logo encontraram um barco a motor amarrado no cais. Mari então decidiu nadar até ele, dizendo a seus filhos que seu dispositivo de assistência cardíaca estava morrendo e que estava falhando. Após libertar o barco a motor, ela não conseguiu. Liberando sua mãe, as crianças com Haru seguem para as coordenadas. Eles veem um barco virado, levando suprimentos de comida com eles. Seu barco a motor eventualmente para, mas um veículo militar se aproximou contendo Kite. Eles embarcam no veículo e decidem descansar em um farol. Chegando ao seu destino, Kite decide acompanhar Onodera na caverna onde estava a base. No entanto, como outro terremoto os atingiu, a caverna foi inundada, o que resultou no USB escondido no dente de Onodera se perdendo nas ondas. Kite decide usar o tanque de oxigênio, alternando entre os dois, mas o tanque foi perfurado e Odara desmaiou. Ele tentou fazer RCP fora da caverna e eventualmente o salvou. Haru então tentou correr pelo USB preso. No entanto, após jogá-lo para Ayumu, ele foi jogado para longe pelas ondas, perdendo Haru. Eles continuaram, alcançando um prédio. Kite explica que, de acordo com os dados no USB, o Japão pode ressurgir no futuro. Eles então criaram uma jangada e se dirigiram para onde a Terra pode surgir. Kite então vê um balão e sobe nele, onde eventualmente conseguiu um sinal. Isso fez com que o helicóptero localizasse os telefones das crianças, salvando-os. As crianças acordaram em um hospital russo onde foram tratadas. 8 anos depois, a maior parte do Japão ainda está submersa. No entanto, algumas terras já surgiram onde o Japão está lentamente se reconstruindo. Uma jovem chamada Kaori e seus amigos estão em Okinawa para uma viagem de férias. Ao chegar à casa onde ficarão hospedados, eles sentem um odor terrível, como se houvesse um cadáver humano apodrecendo lá dentro. Minutos depois, são surpreendidos por uma criatura bizarra que corria e se escondia pela casa. O monstro se esconde atrás do armário na sala de estar e Kaori empurra os móveis com toda a sua força, esmagando-o e arrasta para cima, ou pelo menos era o que ela pensava. Então, os amigos percebem que é um peixe com pernas de metal, e ele é responsável por exalar aquele cheiro horrível.
Kaori então se livra do animal, e os três vão dormir. No dia seguinte, tudo parece normal, até que Erika é atacada por um tubarão gigante que invade a janela do seu quarto. Ouvindo o grito da garota, seus amigos correm para ver o que estava acontecendo. Kaori consegue ajudar Erika a se livrar daquele monstro, mas agora, a criatura está perseguindo as três jovens, que se escondem em outro quarto. O tubarão derruba a porta e vai até Erika novamente, que acaba se ferindo. Kaori joga uma cadeira no monstro para atrair sua atenção. A criatura finalmente tira o foco de Erika e corre em direção a Kaori. A garota desvia e o tubarão cai pela janela. Kaori vai verificar se ele ainda está vivo, e olhando para fora, depara-se com a cena mais assustadora de sua vida. Milhares de peixes correndo em direção à cidade. Nas notícias, tudo o que se fala é sobre a invasão que está ocorrendo nas ilhas de Okinawa. Os peixes dominaram toda a região. Os militares vão às ruas tentar conter a situação, mas claramente tudo está fora de controle. Mas as coisas ainda podem piorar. Kaori recebe uma ligação de seu noivo Tadashi, na qual ele pede que ela não retorne a Tóquio. Aparentemente, a cidade já havia sido tomada também. Enquanto ele está parado no trânsito falando com Kaori, ele vê um movimento estranho e sai do carro para descobrir o que estava acontecendo. Naquele momento, Tadashi sofre um ataque e a garota não consegue mais se comunicar com ele. Imediatamente, ela decide partir para Tóquio para descobrir o que aconteceu com seu noivo, deixando Erika e Aki para trás. No avião, a caminho de Tóquio, Kaori conhece um jovem videógrafo chamado Shirakawa, que está a caminho da cidade para saber mais sobre o fenômeno estranho. Durante o voo, Kaori adormece, e quando acorda, vê que os passageiros estão aterrorizados. A garota olha pela janela e suas suspeitas são confirmadas. Peixes zumbis estão por toda Tóquio, pois a pista de pouso também foi tomada por essas criaturas. Eles têm um acidente sério no momento do pouso. Apesar disso, ambos conseguem escapar do avião ilesos e seguem para a estação de trem. Shirakawa descobre que o tio de Tadashi é o cientista responsável por conduzir pesquisas sobre esse evento estranho. Ele então decide se juntar a Kaori, esperando conseguir uma entrevista com o Sr. Koyanagi, mas sem mencionar nada disso, Shirakawa oferece acompanhar a garota em sua busca pelo noivo. Durante a viagem de trem, o condutor nota a presença de algo estranho nos trilhos. Logo após, Shirakawa e Kaori sofrem o segundo acidente do dia, porém esse foi ainda mais sério. A maioria dos passageiros estava morta ou gravemente ferida. Com a ajuda do videógrafo, Kaori consegue sair do trem e voltar para a estação. Enquanto isso, suas amigas permaneceram na casa de verão. Erika diz que não está se sentindo bem, e Aki vai até ela para descobrir qual é o problema. Ao abrir a porta do quarto, Aki sente o mesmo cheiro que o peixe que as atacou exalava. Ao se aproximar de Erika, o que ela vê após mover o cobertor a deixou paralisada. Erika está completamente desfigurada e Aki logo percebe que isso é resultado da ferida causada por aquele tubarão que quase a matou. Quando a garota olha seu reflexo no espelho, ela é assustada por sua própria aparência. Ela grita de terror e começa a liberar gases da morte pela boca. Erika pede ajuda a Aki, mas a jovem, assustada, tenta fugir. Quando ela desce as escadas, seu pé é perfurado por um dos peixes zumbis. Ela continua tentando escapar, mas é impedida por Erika. Aki então revela seus verdadeiros sentimentos pela amiga, que sempre a desprezou e zombou de sua aparência. Aki chuta o monstro verde no rosto e Erika a ataca de volta. A garota pega um cinzeiro que está na mesa e o acerta várias vezes na cabeça do monstro. Naquele momento, Aki finalmente desconta toda sua raiva em Erika. Em Tóquio, Shirakawa e Kaori continuam sua busca por Tadashi. Ao sair da estação de trem, eles veem que a cidade está sofrendo um verdadeiro apocalipse. Kaori escorrega numa poça enorme de sangue. Ela olha em volta e vê dezenas de corpos despedaçados. Shirakawa é perseguido pelo tubarão zumbi e Kaori o ajuda a escapar. Justamente quando pensam que estão seguros, outra dessas criaturas aparece e ataca a garota. Shirakawa consegue salvá-la, mas Kaori fica com um arranhão no braço. Será que ela terá o mesmo destino que Erika?
Eles então partem em direção a Odaiba, onde Tadashi deveria estar. Lá, eles encontram dezenas de militares vestidos com trajes para proteger-se contra riscos biológicos. Os soldados impedem os jovens de seguir em direção à ilha. Apesar de todos os seus esforços, Kaori não consegue passar. A garota está desesperada. Shirakawa tenta acalmá-la, e os dois vão para o apartamento do rapaz. Enquanto isso, o caos continua a se espalhar. Nas notícias, você só vê desespero. A cada minuto, mais criaturas se espalham pela cidade. As ruas são tomadas por criminosos. Pessoas desesperadas invadem supermercados e mercearias, e o exército não consegue mais conter a invasão. Enquanto assistem às notícias, Shirakawa e Kaori encontram uma entrevista dada pelo tio de Tadashi. Com essa pista em mãos, eles vão atrás do cientista, na esperança de descobrir a situação do homem. Depois de vasculhar a casa em busca do noivo, a garota encontra o laboratório do Sr. Koyanagi. Shirakawa vasculha o computador e encontra um vídeo do cientista, que também estava infectado e, como resultado, teve que arrancar seu próprio braço. Isso é definitivamente bizarro. O braço do cara se transformou em um peixe zumbi. Na gravação, ele explica que essas criaturas são o resultado de uma bactéria que foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial para ser uma arma biológica. A ideia foi arquivada após os cientistas perceberem que os animais infectados por esse micro-organismo, que produzia gás excessivo dentro do corpo do hospedeiro, logo se tornavam incapazes de se mover. Mas o exército japonês teve a brilhante ideia de continuar os estudos e desenvolveu uma máquina que permitia que os animais infectados se movessem usando a pressão do gás que a bactéria liberava. Dizia-se que eles haviam construído várias dessas máquinas, e enquanto tentavam transportá-las, o navio foi bombardeado por tropas americanas, e todo aquele equipamento afundou. Depois de toda essa história, o vídeo termina com Tadashi deitado no chão. Kaori fica assustada e corre para o porão onde a gravação foi feita. Shirakawa acaba ficando para trás. Obviamente, ele não poderia perder a oportunidade de salvar uma cópia desse vídeo. Logo depois, ele aparece muito suspeitamente com um molho de chaves e consegue abrir o porão. Dentro, um cheiro terrível. Quando Kaori olha à frente, ela não pode acreditar em seus olhos. Seu amado está preso em uma máquina que seu próprio tio construiu. Como Erika, Tadashi estava todo verde e parecia nojento. Kaori implora para que ele responda a ela, mas Tadashi já não está mais em condições de pensar por si mesmo. Então, o Sr. Koyanagi aparece e informa Kaori que Tadashi estava infectado. Então ele aproveitou a situação para realizar seus estudos sobre seu sobrinho e provar sua teoria. Tadashi tem um colapso e ataca seu tio, ferindo-o gravemente. Então, ele foge e Kaori vai atrás dele. Shirakawa fica para trás e ajuda o Sr. Koyanagi a ir para outro laboratório secreto. Quando perguntado por que estava fazendo tudo aquilo, o cientista responde que só queria descobrir a verdade. Mas o que aconteceu com Aki depois de fugir da casa de verão? Ela percorreu as ruas de Okinawa, onde soldados tentavam combater os zumbis. De repente, os peixes começaram a explodir devido ao gás excessivo e os humanos infectados assumiram seus esqueletos. Aki, então, encontra Erika. O monstro estava liberando uma névoa podre e fétida por toda a cidade. Erika se junta ao esqueleto zumbi e começa a perseguir a garota. Ao tentar escapar, ela cai em uma fenda infestada de milhares de peixes zumbis. Enquanto é atacada por essas criaturas, Aki implora por ajuda à sua amiga, que nem mesmo a reconhece mais. Esse foi o fim trágico de outra das amigas de Kaori. Ainda nas ruas de Tóquio, Kaori continua a procurar por Tadashi quando vê um soldado atirando em uma das criaturas, e então ela se aproxima dele, pensando que ele poderia ser seu noivo. Mas tanto ela quanto o soldado não tinham ideia do que estava por vir. Uma pilha de humanos infectados que formavam um zumbi gigante. O soldado começa a atirar e é brutalmente morto. Esse gás cria vida e começa a sugar outro humano infectado, que então é incorporado àquela estrutura por meio de seus tentáculos. Kaori, sem reação, só pode observar toda a situação sombria. Shirakawa ainda está procurando pela jovem e encontra uma tenda de circo montada no meio da cidade.
Ele entra na tenda e se depara com uma situação bizarra. Um espetáculo está acontecendo, feito por um humano infectado que, usando o gás para soprar as chamas, faz aparecer rostos coloridos psicodélicos, sem mencionar o apresentador, que por si só causa arrepios. O cara está completamente insano. Avançando para a segunda apresentação, a atração principal é ninguém menos que Tadashi, que está sendo puxado por 4 homens. Kaori chega logo depois, e assim como isso, Tadashi consegue escapar. Do lado de fora do circo, eles encontram centenas de zumbis. A garota pede ao seu noivo para voltar para casa com ela. Ele até tenta segui-la, mas é impedido pelas outras criaturas, que se juntam para atacá-lo. Kaori enfrenta toda aquela horda de monstros e tenta chegar a Tadashi, mas é impedida, e enquanto tenta ajudá-la, Shirakawa acaba sendo ferido no braço. Era tudo inacreditável, um caminho em outro lugar. Shirakawa lê uma notícia e informa Kaori que os sobreviventes estão tentando deixar o país. Sua missão agora é convencer a garota a pegar o navio e deixar o Japão. A cidade ainda está tomada. Kaori e Shirakawa vão para a costa, e lá ele mostra que está infectado, portanto, não poderá acompanhá-la. Ele também revela o verdadeiro motivo de ter ajudado ela na busca pelo seu noivo e pede desculpas por não ter sido honesto desde o início. Aparentemente, o arranhão no braço dela não foi causado por um zumbi que a atacou. Então, ela não está contaminada pela bactéria. Kaori então pega o barco e segue em direção ao navio. Ainda não se sabe se há algum lugar seguro para sobreviver no planeta. Todas as grandes metrópoles já foram invadidas e o mundo está cada vez mais sendo tomado pelas criaturas. A história termina com Kaori partindo junto com os outros sobreviventes daquele apocalipse. Quer aprender a desenhar animes e criar seu próprio mangá? Acesse o link na descrição. O anime começa em uma escola no Japão em um dia chuvoso, onde conhecemos o protagonista, Ken Usato, um estudante comum que passa despercebido perante a sociedade. A única coisa fora do normal em sua vida é ajudar aos animais em perigo, não como no caso do conselho estudantil, que são o centro das atenções. O vice-presidente Kazuki Ryusen e a presidente do conselho, Susune Inukami, são bastante populares. Quando está prestes a ir para casa, Usato percebe que seu guarda-chuva foi levado por outra pessoa, e como ele é uma pessoa íntegra, decide não pegar o de outra pessoa e prefere esperar até que pare de chover. Mas, passam horas e a chuva não cessa. Por um golpe de sorte, Inukami aparece para dizer-lhe que já é muito tarde para estar ainda na escola e não pode permitir que ele vá embora assim, porque o conselho estudantil ficaria mal visto se deixassem que um estudante comum se vá molhado. Ryusen diz a Usato que ele pode pegar emprestado seu guarda-chuva reserva. Inukami nota que ela já o conhece. Usato se surpreende ao ver que, embora não conversem nas aulas, Ryusen é capaz de lembrar seu nome, o que o faz pensar que deve ser uma pessoa muito boa. Eles decidem falar de forma mais casual e deixar as formalidades de lado. Inukami espera que ele também possa falar assim com ela, já que esse encontro parece coisa do destino. Enquanto Usato se sente estranho ao ir para casa com os 2 mais populares da escola, ele menciona que todos na escola terão inveja dele depois disso, mas ele pensa isso em voz alta e se desculpa com os garotos enquanto caminham de volta às suas casas. Usato se surpreende ao ver que eles são mais comuns do que pensava. Apenas são mais bonitos e talentosos, mas isso não é nada do outro mundo, certo? Kazuki é desejado pelas garotas, mas os garotos não se aproximam dele. Enquanto isso, Inukami pensava que era alguém ainda mais inacessível, mas acabou sendo uma pessoa muito alegre e divertida. Ela responde que é apenas uma garota comum, mas Kazuki menciona que ela não deveria se levar tão a sério. Afinal, ela é a que tem a melhor classificação e também é muito boa nos esportes e uma ótima pessoa. Curioso, Usato pergunta se eles estão namorando, já que os rumores na escola dizem que são um casal. Eles respondem que isso não é verdade, apenas passam muito tempo juntos por causa das atividades do conselho estudantil. Eles sabem que todos pensam isso, mas a única pessoa que lhes perguntou diretamente foi ele. Usato se desculpa por pensar que foi grosseiro da sua parte, mas Inukami expressa que ele estava elogiando porque, pelo menos, ele não fala às costas deles como os outros. Enquanto continuam caminhando, Inukami pergunta a Usato o que ele planeja fazer uma vez que termine o ensino médio. Embora ele ainda não tenha pensado o que fazer da vida, a que universidade irá ou a que bancos assaltará, Kazuki comenta que ele também lhe fez essa mesma pergunta. Yukami responde que é apenas curiosidade, já que ela também não sabe o que quer fazer.
Todos os objetivos que ela se propõe, ela cumpre muito facilmente e se torna muito difícil poder se colocar um desafio. Usato a observa e pensa que, embora não sejam iguais, pode compreender um pouco como ela se sente. Mas de repente, enquanto caminham, Cookie e Nukamel comentam que, embora Usato seja incapaz de escutar, os sinos começam a soar cada vez mais forte, mas Usato continua sem escutá-los, e quando se aproximam deles, um portal mágico aparece a seus pés, e alguém poderia pensar que ele se cagaria por cima. Mas, pelo contrário, Usato menciona que pode ser um portal para outro mundo. Kazuki diz: "Que diabos você está falando?" Mas até mesmo Inukami está empolgada com a ideia de que poderiam ser transportados para um mundo mágico com monstros, heróis e magia, o que surpreende Usato ao ver que a waifu está interessada em coisas como essas. O flash de luz os leva e Usato acorda ao lado de seus companheiros em um salão real na frente de um rei e seus soldados. Ele pergunta quem são todas essas pessoas, mas ninguém tem ideia. Ao ver como Inukami está, ela está encantada por ter sido convocada para outro mundo. Embora Kazuki seja outro caso, ele exige que lhes deem uma explicação de onde estão e por que foram levados a esse lugar. O rei se apresenta como Libulga Slinger e lhes dá toda a explicação, enquanto Usato se despedaça em pedaços a imagem perfeita que tinha de sua waifu ao ver que ela se emociona com tudo o que o rei diz. Loi lhes explica que 2 anos atrás foram atacados pelo Rei Demônio, conseguiram expulsá-lo. Mas o Rei Demônio esteve reunindo forças, e quem sabe onde vão parar se receberem outro ataque deste. Por essa razão, usaram o ritual proibido de invocação para trazer pessoas de outro mundo para enfrentar o demônio. Mas Kazuki exige que os retornem ao seu mundo porque foram levados sem seu consentimento, e suas famílias os estão esperando do outro lado. Infelizmente, o ritual só funciona para levá-los a esse mundo e não para retorná-los. Kazuki fica agressivo, mas os soldados o param em seco, e Usato tenta acalmá-lo, ou, caso contrário, terminarão convertidos em brochetes. Lee se ajoelha na frente deles e lhes declara que encontrará a maneira de enviá-los de volta ao seu mundo, mas lhes pede que, por favor, os ajudem enquanto consegue a maneira. Todos os soldados se inclinam seguindo o exemplo de seu rei, e Inukami pergunta ao rei por que os chamam de heróis quando não sabem absolutamente nada sobre eles. O rei ordena a sua santera Wilsey que lhe explique, e esta lhe revela que antes de serem convocados, deveriam escutar uns sinos. O ritual só leva pessoas destacadas de outro mundo, e se as ouviram, se deve a que eles são os indicados. Infelizmente, Usato não se aplica para estar aí, ou seja, o protagonista terminou aí por erro, por estar com a gente errada na hora errada. Em uma mudança de cena, levam-nos a outra sala para medir suas capacidades mágicas com uma bola de cristal. Enquanto Kazuki pergunta a Usato se está bem com tudo o que está acontecendo, este lhe responde que não serviria de nada se enojar agora, só deve encontrar algo que fazer. Kazuki pensa que é algo impressionante a maneira como ele está manejando, mas Usato lhe diz que mais bem deve se impressionar por Inukami, quem está sendo muito otimista com toda a situação. Ao avaliar a magia da W, a bola de cristal se torna de cor amarela, iluminando toda a sala. Welcy lhes avisa que tem afinidade à magia do raio. No turno de Kazuki, a bola de cristal se torna de cor branca, e Lee se emociona ao ver que tem afinidade à magia de luz. Yukami lhe diz que será capaz de lançar raios laser e usar espadas de luz, mas Usato lhe diz que o que está mencionando é algo muito freak. A W lhe responde que não se aguenta nada, mas isso é algo que ele gosta, enquanto que Usato perde por completo a imagem de ação que tinha de seu senpai. Wells conta a Cookie que sua magia é demasiado útil para lutar contra os demônios, já que a luz destrói ao mal, é um poder muito útil que muito poucas pessoas possuem. Agora é o turno de Usato, e ao avaliar sua magia, a esfera se tine de verde, enquanto este pensa que apenas quer ser capaz de poder ajudar a seus companheiros. Tanto ele como os garotos ficam encantados com a cor esmeralda de sua magia, mas Welcy, pelo contrário, tem uma cara de pânico e o leva à arrasta para levá-lo com o rei, e ao chegar com ele, o rei lhe pergunta que tal esteve a avaliação. Esta lhe diz que ambos estiveram excelentes. O detalhe é a afinidade mágica de Usato. O rei brinca ao perguntar-lhe se acaso tem afinidade mágica à escuridão, mas Wells lhe diz que se tornou verde, provocando que o rei entre em pânico. O protagonista tem uma afinidade mágica muito rara e poderosa, mas quando estão por mencioná-la, o rei a detém de dizê-lo em voz alta. Devem tirar Usato o mais pronto possível do castelo e pensam a que lugar seguro poderiam enviá-lo. O rei ordena começar com os preparativos, mas Usato pergunta se acaso é alguém perigoso e se há alguém mais com sua mesma afinidade. O rei lhe revela que há uma pessoa.
Steia quer saber como foi o ritual de invocação e se já chegaram os heróis, mas o rei tenta fazer o possível por se desfazer dela. Rose nota a presença de Usato e pergunta se ele é um herói, mas o rei pula para dizer que não, que ele é só um jovem que chegou àquele mundo por erro, além de ser um rapaz do mais comum e corrente. Rose pergunta pelo nome dele, e Usato se apresenta com pânico. Ela revela ser a capitã do time de resgate do reino, mas com essa aparência e imponência, parece ser alguém que arrasta para cima e não das que salvam vidas. Para tirá-la do caminho, ele indica que os heróis estão na sala de avaliação e se despede, encaminhando-se para lá. O rei diz a Usato que depois verão o que fazer com ele, mas enquanto isso, prepararão um dormitório para que ele descanse. Aí que Usato abre a bocota e pergunta que tipo de magia o verde indica, fazendo com que Rose, ao ouvir, não pense duas vezes e volte por ele. Lloyd ordena afastar Usato o mais rápido possível dela, e ele usa sua magia para tirá-lo do castelo, embora não adiante nada porque Rose mostra quem é que manda no pedaço. Ela se lança por Usato, dando-lhe um arrasta para cima que o tira da bolha e o termina sequestrando, declarando ao rei que transformará esse garoto no melhor usuário da magia curativa. O rei pede que por favor o devolva, porque essa pobre alma acabou naquele mundo por erro. Em uma mudança de cena, conta-se aos rapazes que Usato foi sequestrado por Rose, embora não tenham por que temer, porque não é como que vão morrer de preocupação, nem nada do estilo. O detalhe é que ela o levou muito longe com o time de resgate das Afueras. A bola de cristal indicou que a magia de Usato é de cura, e o time de resgate busca usuários com esse tipo de magia porque são muito raros. Rose é uma usuária dessa magia e quer treinar Usato. O problema é que seus métodos são muito ortodoxos e seus subordinados são um caso à parte. Por outro lado, Rose explica a Usato qual é seu tipo de magia e que o levou com ela por essa razão. A partir desse momento, esse será seu lar. Rose chama seus subordinados, e um grupo muito peculiar com aparência de criminosos de alta periculosidade aparece para se apresentar. Esses são Miltong, Gu, Alex e Gongmu. Mais que dar uma calorosa recepção, eles estão intimidando o pobre de Usato, que pensa que o terminarão utilizando como oferenda para um sacrifício. Mas Rose os afasta com um chute, ordena que parem de assustá-lo, e os garotos se desculpam porque só queriam ser amigáveis. Estes são os subordinados de Rose, embora nenhum deles seja usuário da magia curativa. No grupo de resgate, só há 2 usuários mais, mas geralmente se passam trabalhando aos Afueras. A partir de agora, ela será a encarregada de inculcar-lhe o bom uso da magia curativa, mas Usato lhe pede amavelmente que adoraria trocar de mestre, porque seu corpo está gritando para se afastar dessa mulher, embora Rose simplesmente o ignore e ordene que se prepare porque desde amanhã começarão com seu treinamento. Os rapazes sentem pena do pobre Usato porque sua chefe o treinará pessoalmente, e ele mesmo desejará que fosse com ela em sua cama. Ele pensa que só deverá se esforçar, enquanto Rose espera ver o resultado de treinar um usuário da magia curativa de outro mundo. O anime começa com uma jovem sabendo o duro destino que a espera, já que logo poderia ir-se ao mais além 2 vezes seguidas. Isto, apesar de não fazer sentido na primeira parte, quando conhecemos o Lorde que estava a ponto de acabar com a vida da jovem devido ao fato dela ter traído o trato que pactaram há tantos anos. Esta mesma parecia apenas desejar que a vissem mais uma vez de frente, como um último ato de piedade. Porém, antes de vermos o que aconteceu com a pobre mulher, viajamos alguns anos ao passado, na mesma cidade onde uma jovem Nina corria depois de roubar algo de mercadoria da cidade junto de um de seus companheiros, sendo Saí, o jovem de rabo de cavalo, o mais pequeno dos 3. Collins é um homem, e eles só tinham uns AOS outros. Por isso sobreviviam roubando dos ricos de sua terra como única opção. Como há 5 anos uma poderosa praga havia acabado com grande parte da população, nossos protagonistas estavam sem nenhum familiar. Cabe esclarecer que estes 2 rapazes são irmãos. E quando Collins encontrou um lindo bracelete, ele notou que tanto os olhos de Nina quanto os de Lápis Lazuli eram extremamente similares, embora isto causasse vergonha à jovem. Naquele momento, seu irmão mais velho pediu algo de privacidade a Collins, já que Nina não poderia usar aquela joia ou sequer mostrar seus olhos azuis, pois certamente ela acabaria sendo vendida por algum dinheiro, especialmente para os ricos do reino, que costumam comprar seres apenas para mantê-los como troféus.
Mais tarde, chegou a hora de comer, e embora a comida de Nina estivesse horrível como de costume, estarem juntos os três era mais que suficiente para os pequenos. Mas, como os problemas nunca acabam, houve um momento em que Collins piorou por conta da febre. Seu irmão mais velho sabia que se não fizesse algo rápido, sua vida correria perigo, e apesar de Nina querer levá-lo ao médico para salvar sua vida, Sai sabia que simplesmente não poderiam pagar por isso. Naquele momento, Sai apenas lamentou por ter uma estrela pobre, já que estas mesmas ditam quem é pobre e quem é rico, quem tem uma vida boa e quem tem uma vida ruim. Mas Nina igualmente queria encontrar alguma forma de salvar seu companheiro. Contudo, o pânico tomou conta de Sai, que simplesmente não mediu suas palavras, pedindo silêncio a Nina, pois ela nem sequer fazia parte da família. Palavras que, além de machucarem a pequena, fizeram-na tentar uma loucura, indo novamente tentar roubar remédios para Collins. Claro que, sendo apenas ela, acabou sem remédio e levou uma surra dos adultos no meio do entardecer, onde um reflexo de seus olhos a lembrava de quão pouco especial ela era dote mais tarde. Em meio a uma forte chuva, um grupo de homens misteriosos conversava sobre seu problema, já que sua princesa havia acabado de sofrer um grave acidente, sendo mais que óbvio que ela não sobreviveria. Assim, a única solução era encontrar uma substituta o mais rápido possível. Com isso, as horas passaram, e ao amanhecer, em um campo de enterrados, vemos o que o destino fez com o mais jovem do grupo. Apesar de tudo, ele não parecia estar bravo. De fato, ele se desculpou com Nina para então pedir que ela o acompanhasse a um lugar mais tarde. Num instante, vamos para o referido lugar, mas algo parecia estranho, e num piscar de olhos, vemos a armadilha que montaram para a jovem sendo literalmente vendida naquele momento por seu melhor amigo a mercadores de escravos, que de imediato examinaram os olhos de Nina para confirmar se ela tinha os mesmos olhos de sua princesa. Esse sujeito surpreendeu Nina com seus olhos dourados, já que ela sabia que eram os mesmos de uma besta. Depois disso, Nina foi recrutada para servi-los, mas primeiro ela precisaria tomar um banho e vestir roupas novas, não sem antes lembrar a Nina que hoje ela perderia sua vida para renascer como uma princesa. Após uma mudança de cenas, vemos Nina fugindo das damas da casa, pois ela ainda não estava completamente vestida. Porém, quando sua atrapalhada se fez presente, o mesmo sequestrador apareceu, sendo o príncipe Azuri sua verdadeira identidade. Ao ver como Nina ficou depois de uma boa esfregada, ele não podia acreditar que aquela era realmente a mesma garota suja que havia comprado há pouco tempo. Mesmo assim, ela ainda era bastante plebeia para o castelo. Então, com uma espada, ele iniciou a nova vida de Nina, dizendo que a partir de hoje ela seria a princesa e sacerdotisa Lícia, que teria apenas 3 meses para aprender como se comportar adequadamente, já que sua missão era casar-se com o príncipe herdeiro de Galgada e, como consequência, o sucessor do trono atual. Isso implicava que Nina tinha a missão de jamais ser descoberta, para não perder sua vida. Mas depois de tanto sermão, Nina, com um chute, ficou com a espada de Azuri, lembrando-o que isso, em poucas palavras, era um favorzão. E embora ela não fosse nada ameaçadora, a pequena continuava pedindo explicações sobre por que se esforçaria tanto por um desconhecido. Mesmo assim, o príncipe a lembrou bem que uma garota pobre como ela não tinha lugar para ir, então ser uma princesa não deveria ser uma mudança ruim em sua vida, sem contar que, após ouvi-la, o próprio príncipe se apresentou como o segundo na linha de sucessão ao trono. Além disso, ele a lembrou que seria ele o encarregado de sua transformação. Depois de um tempo, a aula de etiqueta começou, e como Nina não estava acostumada, ela odiava agir como uma garota boba. Para evitar as aulas, Nina lembrou ao príncipe que pessoas pobres não têm acesso à educação neste mundo, o que significa que ela não sabe ler nem escrever, e seria mais eficiente acabar com essas aulas tolas. O príncipe sabia disso, e queria que Nina apenas repetisse o que ele ensinava, já que era a etiqueta básica de qualquer princesa. Além disso, ela teria em breve uma audiência com Sua Majestade, o rei, o que começou a assustar Nina, já que além de não ter classe alguma, era possível que a descobrissem por ser praticamente outra pessoa. Esse medo foi acalmado tanto pelo príncipe quanto pelas damas da casa, lembrando a Nina que a única razão de estar ali eram seus olhos azuis.
E foi então que nos foi contado que a princesa Alisha, ou seja, a verdadeira, era filha da terceira rainha. E embora uma princesa normalmente seja criada em um grande castelo, por ser a próxima sacerdotisa astral, acabou sendo criada em uma vila de estrelas. Nossa sacerdotisa deveria estar no mesmo festival para as estrelas, já que quando completasse 16 anos, este deveria ter sido o seu destino. Porém, essas mesmas luzes trouxeram a Nina uma lembrança do passado, onde seus pais lhe garantiam que essas bonitas luzes eram luzes de esperança. Perder seus pais e depois perder seus novos irmãos só fez com que Nina lembrasse de quão dura a vida foi com ela Dot. Mesmo assim, as donzelas continuaram contando que o rei jamais havia tomado a iniciativa de visitar sua filha, além do fato de que pouquíssimas pessoas foram capazes de ver a princesa. E o mais provável é que se ela se comportasse corretamente, ninguém lhe faria nenhum mal. Com a promessa de As de obter uma recompensa por se comportar bem na audiência e com as donzelas implorando por sua colaboração, Nina se viu obrigada a se esforçar. Por essa razão, os dias começaram a passar, e Nina, com muito trabalho e preguiça, fez o seu melhor para melhorar, até quase querer abandonar a missão. Isso foi reconhecido pelo príncipe, que, para motivá-la um pouco mais, levou Nina a uma viagem para ver todo o reino de cima. Essa vista deixou claro para Nina que ela estava em um lugar muito importante, já que jamais tinha visto essas paisagens no passado. Naquele instante, apesar de não gostar muito do príncipe, quando ele pediu novamente sua ajuda, ela refletiu e pensou que era necessária por alguém. Uma parte de Nina a fez querer se esforçar mais, agora que tinha um novo objetivo na vida Dot. Quando o dia da audiência chegou, Nina estava com um lindo vestido real, que trazia um lembrete de suas serviçais para que não o arruinasse, pois as cabeças delas dependiam desse momento. Ao chegar ao reino, Nina entrou no castelo sem problemas para saudar sua majestade, se apresentando de maneira o mais cordial possível, o que chegou a enganar o rei naquele instante, já que ele até elogiou os belos olhos de sua filha depois de tanto tempo sem vê-los. O próprio rei quis saber onde estava o meio-irmão dela, e foi aí que descobrimos que Auri tinha esse tipo de parentesco com a princesa Dot. Naquele mesmo momento, a rainha lembrou-se de algo sobre sua filha, já que, após tantos anos praticando para ser uma sacerdotisa adequada, ela certamente poderia oferecer uma dança para o príncipe Mu. Mesmo à distância, membros da corte se perguntavam por que a rainha pedia algo tão sem sentido naquele momento, o que deixou Nina pálida de medo, pois ela não havia aprendido nenhum tipo de dança durante os treinos com Auri. Quando o momento da dança chegou, Nina quis dizer a verdade para se salvar, mas com seu meio-irmão vindo ao resgate, ela se salvou. Ele lembrou aos pais que Alisha ainda não era maior de idade nem havia assumido os deveres astrais. Então fazê-la dançar naquele momento só traria má sorte para sua futura relação com o príncipe Mu, além do fato de que ele nem estava presente para ver a dança. Com essa mentira, o príncipe conseguiu salvar Nina, que depois de pensar bem que naquele dia poderiam ter arrastado para cima sua vida, soube que o risco não valia a recompensa de uma família com dinheiro, decidindo voltar para o lugar de onde sempre pertenceu. Mas com Saí traindo-me, a rainha do reino era a verdadeira mãe de Auri, o que a nova rainha mal interpretou. Com um filho que não era seu, ela só poderia pensar em coisas ruins contra sua vida, e embora o próprio Azura tenha garantido que jamais pensaria em fazer algo à esposa de seu pai, a rainha continuou incomodando o príncipe com lembranças de sua antiga mãe, assegurando que mulheres medrosas e de caráter fraco não chegam longe nesse mundo Dot. Num ato sem sentido, a mulher jogou seu leque na água, afirmando que foi Azura quem o jogou. Mesmo assim, o jovem tentou oferecer outro, mas como a rainha sabia que estava muito calor, não demorou nada para exigir que trouxessem seu leque de volta. Nesse momento, Nina aproveitou para se lançar na água e entregar o leque precioso à rainha, o que quase lhe rendeu uma bofetada real por ousar molhá-la. Mas com Azura na sua frente, ninguém poderia bater nela. Até as seguidoras da rainha evitaram que isso acontecesse para evitar um problema ainda maior do que ela já havia causado Dot. Embora Nina estivesse muito triste por ter colocado o príncipe em apuros, ele acabou rindo sem querer ser notado, garantindo à jovem que ela não havia feito nada de errado. Inclusive, eles conseguiram enganar o rei com sua presença, sendo a rainha o menor de seus problemas, já que estava claro que uma mulher simples como ela
procuraria algum tipo de problema como esse. E como o prometido é dívida, Nina tinha permissão para pedir o que quisesse ao chegar em casa. E o único pedido dela foi um elogio de Azura, mas não qualquer elogio, e sim um completamente sincero por todo o seu esforço. Isso foi entendido pela donzela da casa como se Nina estivesse se sentindo muito sozinha, o que fez com que o príncipe lhe desse um elogio de coração, o que trouxe alegria à pequena depois de se esforçar tanto, tornando-se uma verdadeira princesa. Chegamos ao final da primeira parte do recap do anime Hoshifuru ou Koku no Nina. Se gostou e quer a parte 2, comente olhos bola de gude que eu darei coração, inscreva-se e deixe seu like. Até a próxima!